Já há algum tempo não tínhamos o prazer de falar com o vereador João Pedro Grilo. E hoje o fazemos, o que para nós é uma satisfação e também para o nosso programa. O senhor está alinhado com o governo. Como tem sido esta atuação? Bom dia, João Pedro Grilo. Grande prazer tê-lo de volta ao controle geral. Bom dia, doutor Alvorino. O prazer é meu, a alegria estar aqui no teu programa, né? Te vendo bem, com plena saúde. Nosso amigo doutor Danilo como é que era o último homem lá? O zagueiro Ari, né? Fazia a dupla de zaga com o Beto Grilo ali. Um batia e o outro atropelava. Não tinha moleza para os atacantes. Não passava o atacante nem de campo. Do peito para baixo era tudo canela. Era tudo canela. Bons tempos. E é sempre muito bom, né, estar aqui com todos os amigos. Doutor Alvorino sabe que essa missão, e hoje o programa foi muito rico, tive a oportunidade também de escutar ali o prefeito Ivo, o secretário Rafael, agora o ex-vereador e atual secretário, novo secretário, né, Luciano, e a gente conseguiu também, né, nos atualizar aí sobre os trabalhos que já estão realizados e os planejamentos do nosso executivo municipal. E eu tenho a alegria de fazer parte, né, de completar este atual governo que, para minha... Até ao decorrer da caminhada, quando eu iniciei então na oposição e comecei a ter esta aproximação com o governo, e agora o nosso trabalho também fomentando dentro do governo municipal de ver a seriedade e a responsabilidade da condução do trabalho, né? Eu sempre digo assim, fiquei surpreso porque ao visitar as secretarias municipais em todos os departamentos da responsabilidade, a gente sabe onde o governo está e aonde o governo quer chegar, né? Então, são muitas ações que a gente vem preparando, muitos trabalhos estão sendo realizados e outros tantos para a gente entregar para a comunidade, né? Quantos cargos o PSB tem no governo, no executivo? Hoje o PSB tem 2 cargos no governo, né? Quando eu tive uma conversa com o prefeito municipal e a gente resolveu então fazer parte do governo, o prefeito me sugeriu assim, gostaria de contar com o Gildo, né, que é o presidente do partido, na administração, não tem problema nenhum. E também ele fez um convite para o Atacílio, né, o Atacílio coordenar, né, uma UBS. E Bairro Olaria? Pegou ali o bairro Olaria e Getúlio ali, né, que é na mesma unidade, né? Sim. Então assim, foi um convite pessoal do prefeito que nós aceitamos. E tinha a expectativa de nos oferecer outros CCs, né? E nesse momento que nós entramos no governo foi bem quando o índice da Folha estourou. Então não houve nenhuma contratação após o nosso ingresso no governo. A Secretaria de Agricultura foi uma mudança de secretário e o posto de saúde também, né? Então não foi novos não cargos. Alterou o número não de alterou, cargos. só mudou os nomes, né? Então a gente recebeu esse convite e entramos. E assim, o vereador hoje, ele tem uma limitação de trabalho, porque o vereador ele precisa fiscalizar as ações do executivo, né, e aprovar os projetos. Então, o nosso papel desde o início da nossa gestão ali no nosso mandato era buscar propor soluções, né, para Camaquã trazer recursos. E a gente vinha assim, né, o meu mandato já tem o êxito de trazer cerca de 2 milhões de reais para o município de Camaquã. Então eu já fazia na oposição. E quando eu falei inicialmente ali sobre que eu vejo que o governo consegue abrir o espaço para o diálogo e tem plano e tem ações, eu fico muito satisfeito, por exemplo, de falar do ginásio de esportes. Por quê? Quando eu estava candidato, eu dizia assim, nós precisamos abrir o ginásio de esporte, eu me comprometo em lutar para o recurso para a gente poder a retomada do ginásio. Na segunda semana do meu trabalho, eu já me reuni com o prefeito Ivo, que foi a primeira vez que eu conversei com o prefeito Ivo, para dizer que eu tinha 460 mil reais de uma emenda parlamentar para a gente
mas precisava fazer o projeto. E o prefeito, em 20 dias, fez o projeto. Então, assim, a gente já conseguiu alinhar ali. E hoje, no governo municipal, em fevereiro, eu tive uma reunião com o prefeito Ivo, com os secretários, com o vice-prefeito Abner, também com o Leco, coordenador político, e nós avaliamos a necessidade de ter novamente, né, os jogos dentro do ginásio. Então, a gente, internamente, essa articulação política, né, do vereador. Internamente, nós conseguimos mostrar para o governo, né, a relevância que seria a gente abrir novamente. E hoje o ginásio municipal ele está aberto para a Taça Camaquã, onde os atletas, os esportistas estão praticando então, né, o esporte. Logo mais começa o vôlei. Já temos ali as escolinhas trabalhando com projeto social, então, né, para as crianças poderem estar no ginásio. E agora o governo está preparando um projeto de lei para regrar então o funcionamento do ginásio para outras competições ou aluguéis, né, de que não tenha a finalidade social, né? Então, assim, precisa ter um regramento para com isso, porque é um bem público, né? Então, assim, o quanto a gente consegue, através de conversas, de diálogo, de ações, né, e muito trabalho, né, e ir concretizando então essas etapas e a gente retomar com força, principalmente o esporte e a questão do que envolve ali, né, o nosso ginásio municipal. Sendo desta região, o senhor não deve estar gostando da possibilidade de implantação de novos pedágios na BR-116 e principalmente aqui. Como tem acompanhado esta questão, sabendo que a Câmara lhe deu responsabilidades, lhe colocando para cuidar destes assuntos? E o senhor esteve também na audiência pública na Assembleia Legislativa do Plenarinho. Exatamente. Sim. Nós tivemos uma audiência pública aqui na SIC, né, uma audiência então que a Assembleia saiu, né, e veio até a nossa região para conversar com quem aqui vive, né, da BR-116. Tive a oportunidade de participar daquela reunião. E ali nós tivemos então o convite para participar na Assembleia da continuação desse diálogo. Né, para o nosso espanto e a nossa surpresa, né, teremos esses novos pedágios, uma proposta, né, que é de novembro do ano passado. Uma proposta, esse projeto então, já é do ano passado, eu lembro. Já é do ano passado. Então é uma proposta dessas novas praças de pedágio. Bom, eu sempre digo assim, né, cada um tem alguma experiência de vida, né? E a minha experiência essa faixa que nós estamos conversando é o quintal da minha casa, né? Porque eu cresci na beira da BR-116, ali no Paradouro Grill. Então, toda vez que eu acordava, Daquele do Cristal, né? Do Cristal, né? Eu acordava e eu olhava ali a faixa. E assim o meu trabalho, então, a fonte de renda da minha família vem de atender os viajantes. Então a gente sempre esteve muito ligado com a questão do desenvolvimento regional visando ali o asfalto. Bom, se a gente relembrar, eu cresci acompanhando meu pai na política, minha mãe na política lá em São Lourenço, e comumente sempre foi aqui nos nossos debates, né, jornalísticos aqui da região, a gente sempre dizia assim, a Costa Doce, a região sul é a região mais pobre do estado do Rio Grande do Sul, né, subdesenvolvida e tal, mas nós temos muitas potencialidades. A região sul tem um povo trabalhador, a gente tem as nossas universidades, a gente tem o nosso porto, a gente tem aqui o nosso rio Camaquã, nós temos Lagoa dos Patos, nós temos então belezas, né, naturais extraordinárias, nós temos um potencial para turismo muito grande. Bom, tudo naquela questão de perspectiva. E a fomentação disso para concretizar não acontecia. Agora, a questão da duplicação. Vamos viajar para Santa Catarina, vamos viajar passar o Rio Grande do Sul de Porto Alegre para lá, tudo duplicado, com segurança. De Porto Alegre para cá, né, sem a duplicação. E todos nós aqui tivemos vários dramas e tivemos que comentar, dar as notícias de muitas e muitas e muitas mortes na BR-116, né? Uma rodovia da tristeza para todos nós, né? Na BR-116 eu perdi o meu avô, né, que foi um dos mentores do Paradouro Grill. Na BR-116 eu perdi
grandes amigos, né? Eu perdi quando eu tinha 14 anos, a minha melhor amiga, na época, faleceu em um acidente de carro na BR-116. Foi uma tragédia. Na BR-116 faleceu um amigo do meu pai, que passava o tempo todo lá em casa. A gente fez uma reunião, uma festa, doutor Danilo, em 2015. Nós fizemos uma festa lá na minha casa, lá no Grill, com vários amigos. E aí um deles ficou para ir segunda-feira, dormiu lá em casa para ir segunda-feira para São Lourenço, né? E ele foi na moto dele, uma pessoa que sonhava com o meu futuro político, um amigo que me pegava, me botava no carro, me ajudava a fazer visitas quando eu comecei na carreira política. E ele foi para São Lourenço voltar para sua casa. Ali no Coqueiro, sofreu um acidente e morreu. E o nome dele é Henrique. E nessa noite, no amanhecer que ele morreu, foi quando a Alice engravidou a minha esposa, né? E o meu filho é o João Henrique. Eu coloquei João para ficar igual e Henrique em homenagem a esse amigo. Então, assim, são muitas tragédias, né? Muitas dores que nós temos. Bom, agora a gente chegou à duplicação. Chegando à duplicação, chegou a segurança para nós moradores. E chega as oportunidades de novos negócios, de pujança econômica, da gente ver que todas as perspectivas que nós tínhamos os sonhos de crescer, agora está a realidade. Chegou a nossa vez de desenvolver. Então, nós não podemos, nós, agentes políticos, agente público e a sociedade, nós não podemos ficar passivos nesse momento e deixar que venha um entrave econômico para que a gente não usufrua, depois de tantos anos de dificuldade, de dor, que a gente não usufrua dessa duplicação com segurança e trazendo essas oportunidades para a cidade. Então, doutor Alverino, eu sou hoje membro da comissão, da frente parlamentar na Câmara de Vereadores, que cuida dos trabalhos do término da duplicação, e nós abrimos uma nova comissão diretamente para assuntos relacionados a esse projeto do pedágio. E agora, essa semana, nós vamos discutir para ver quem vai ficar de presidente, vice-presidente e secretário dessa frente. Mas, desde já, né, eu me coloco nesse assunto, tenho um interesse muito grande de fazer essa luta e acredito que essa bandeira, né, é uma bandeira que a gente tem que ter muito cuidado, que foi a minha fala lá na Assembleia, né? A minha fala foi relembrar, né, todos os problemas que nós vivemos na BR-116 e, muito mais do que isso, a gente ter a condição de que nós temos que entender que não existe governo, não existe oposição, não existe partido político, não existe questões ideológicas. Nós estamos todos juntos, todos os partidos temos que estar juntos por uma causa. E a causa da nossa vida, da nossa história, de tudo que nós passamos na BR-116 e de tudo que nós podemos viver na BR-116 ainda de felicidade pela frente. Então nós não podemos deixar que ranço político atrapalhe. E Camaquã mostrou mobilização. Nós fomos com 2 ônibus para a Assembleia Legislativa, a SIC, os sindicatos dos trabalhadores rurais, né? O secretariado do Executivo, todos fizeram uma representação muito grande. Então eu tenho certeza que agora os próximos passos, né, é a gente tentar aproximar da NTT, né, do governo federal. Ontem não teve ninguém que chegasse perto do presidente da República, que estava com o governador, inclusive. Como? Ontem, o presidente da República estava no Rio Grande do Sul, estava em Porto Alegre. Claro que a pauta, eles vêm com pauta pronta, né? Inauguração de casas habitacionais, inauguração de departamentos dentro do hospital de clínicas, enfim, já estava com a pauta pronta. Mas não teve ninguém que conseguisse chegar. Da nossa parte, não teve nada organizado nesse sentido, né? Uma oportunidade até que deixamos passar. Agora a nossa frente, ela vai se consolidar essa próxima semana. Então, a partir dali, nós vamos começar a fazer o trabalho e uma agenda de buscar ocupar esse espaço, né? Porque, bom, afinal de contas, a gente não sabe também, não tem certeza que como começou o ano passado, foi o governo passado que criou o projeto. Esse governo está pegando os projetos em andamento. Então, eu acredito, sinceramente, que existe um grande espaço da gente poder trabalhar. Porque nós não somos contra pedágios aqui na região sul. Mas nós temos que ter um entendimento, a NTT, que daqui a pouco não conhece a região, que a gente paga os maiores pedágios, que é de Cristal para Rio Grande e Jaguarão, nós pagamos os maiores pedágios do Brasil. Então, e nessa quantidade de praças, também e nessa quantidade de praças, sobreviver. Então, o contrato da Ecosul vai até 2026.
Então, para depois de 2026, nós temos que pensar em baixar os pedágios que já existem, e se a gente for fazer um novo pedágio aqui, que seja com um preço justo, para a gente poder ter contrapartida da melhoria, né, da camada asfáltica ali, da manutenção dela, e também do suporte, né, para os carros que precisar de um guincho, aquela série de coisas, de ambulâncias, que a gente possa ter ali, né, próximo. A Ecosul não participou da duplicação do BR-116. A Ecosul só está usufruindo. Não participou da duplicação da BR-116 e nem de nenhuma melhoria, é só manutenção da estrada. Por exemplo, quando eu era vereador no município do Cristal, o nosso trevo ali, a gente pedia para fazer uma readequação no trevo, para poder... Não pode, porque novas obras não está em contato, então não fazia. Às vezes eram questões que não ia ter muito recurso, mas como era nova obra, não estava no contrato deles, não faziam, né? Então, foi um contrato naquela época, a gente precisa aprender com os erros, né? Então, naquela época, a gente não teve nenhuma participação em debate e foi meio goela abaixo. Neste momento, nós temos a grande oportunidade, por isso que nós temos que ter entendimento de união da região, nós temos a grande oportunidade de dialogar, de pressionar e de fazer com que não venha goela abaixo, a gente possa, né, ter justiça, né? Ter justiça nessa proposta de pedejamento para a região sul, que hoje eu não vejo com bons olhos, já que nós temos a Ecosul com grandes valores. A Ecosul é um péssimo exemplo. Por mais que seja um custo baixo o pedágio desse lado aqui, com aquele lá fica ainda somando, fica muito caro para quem passar de Porto Alegre para Rio Grande. Mas 26 esperemos que eles não participem da nova licitação, se houver. A gente participa, que a gente possa ter um regramento na nova licitação que seja mais, né, mais vantajoso e nos dê mais competitividade. E a participação da empresa foi zero na duplicação. Tu falaste agora desses gargalos que tem em Cristal, a BR passa no centro da cidade hoje, no meio da cidade. Então é problemático ali, situação difícil, ponte, não é fácil. Não é fácil, exatamente. Não, e preços, os maiores pedágios do Brasil estão aqui. E o serviço prestado pela Ecosul não é um serviço de grande qualidade. Eu nem sei se eles têm guincho para carro, nunca vi. Tem guincho para carro, mas aqui o que acontece? A Ecosul ela termina aqui já em Camaquã, né? Sim, então acaba que a gente faz geralmente assim, Camaquã é mais ligado que Porto Alegre, né? E São Lourenço é mais ligado que Pelotas. Então, assim, para quem é lourenciano ali, a Ecosul ela dá mais suporte, né, para aquela região, claro, né? Sem dúvida nenhuma. E a gente acaba não eles sentindo. Têm um pedágio só. Para São Lourenço é um pedágio. Mas só. São Lourenço é cercado, né? Se for vir para Porto Alegre tem o Cristal, se for vir para Pelotas tem. Não tem saída, não tem jeito. E Pelotas é cercadíssimo, né? Vai para Jaguarão, vai para São Lourenço, vai para Rio Grande, tem pedágio em todas as pontas, né? Com certeza. Mas nesta audiência pública realizada na Assembleia Legislativa, algum efeito prático surtiu? A NTT participou virtualmente, né? A NTT participou virtualmente e nas manifestações que nós tivemos das lideranças, foi muito cobrado que tenha uma próxima reunião com a NTT presencialmente, né? E que ela possa entender e nos escutar. Mas também ficou numa questão assim pré-estabelecida, de acordo com o que a gente sentir da evolução, né, a evolução para pior ou para melhor, de que a gente faça uma comitiva e vá a Brasília, né, para fazer então aí podemos ir direto no Ministério, com o apoio dos deputados federais, e que inclusive nós clamamos ali naquela audiência pública, né, porque a gente tinha o deputado Daniel presente, federal, o único deputado federal presente, o deputado Daniel, e deputado estadual, o deputado Luiz Marenco, o proponente da comissão, com o deputado Marcos Vinícius. Teve mais outro deputado, agora eu não me lembro, né? Então, assim, pouca representação política de peso, né? Então a gente precisa... Precisamos mais deputados federais se engajando nessa luta, né? Exatamente. Se engajando. Então a ideia e eu quero fazer parte, agora a gente vendo uma das questões iniciais
de quando a gente oficializar a frente da semana que vem, é já agendar e convidar aí as lideranças de Camaquã e da região para a gente fazer uma agenda importante em Brasília, porque também a gente esperar os próximos passos. A gente tem que daqui a pouco sair na frente para fazer essa defesa da nossa região. Mas os técnicos da NTT falaram algo que surtisse algum otimismo, porque eu vi gente muito pessimista dessa audiência pública. Não. É isso, a gente está apreensivo, né? A gente está apreensivo, não. Só explicaram, mas as explicações não nos convencem, né? Porque qualquer um que viaja, justificaram. A gente diz assim, pessoas que viajam, por exemplo, no Nordeste, na região Nordeste do Brasil, né? Por rodovias federais não tem pedágio. Por regiões do Sudeste e Centro-Oeste tem alguns pedágios, mas com preços menores. Santa e aí Catarina nós temos que barato. pagar R$16, que é para carros, né? Fora depois Caminhões. as outras modalidades que chega a pagar preços absurdos, né? É. E isso já tem um grande impacto até da questão do movimento do nosso porto, né? Tem muitas atividades produtivas, econômicas aí que já faz a sua logística via Porto em Santa Catarina, a gente acaba perdendo a competitividade. Passa 5 anos, passa 10 anos, passa 15 anos, quando a gente olha para trás, quebrou tudo, fechou tudo, e aí vai ficar a gente só falando da história, né? Exatamente. Não, e levando em conta também que para o norte do estado não temos nenhum pedágio até Vacaria. Exatamente. Né? Esperemos que quem sabe o governador tenha conversado hoje com o presidente, porque é da Zona Sul, conhece bem a realidade aqui. Conhece bem, E vive esteve essa bom realidade, tempo com ele ontem. Exatamente. A gente acredita nisso, né? Que também temos o deputado Alexandre, que é o deputado de Rio Grande, que é o né? deputado federal. Que é um deputado que já foi prefeito de Rio Grande. Então, quando a gente Conhece prefeito, bem a situação. a gente entende a dor, né? E eu tenho certeza que a preocupação do deputado Alexandre de desenvolver Rio Grande, a região sul, é por causa própria, por interesse, porque é ali que ele vive, né? Então, assim, o deputado Alexandre mais o deputado Daniel são figuras importantíssimas aí que a gente tem que ter como porta-voz para... Mas tem deputados que levam voto daqui todas as eleições e que nem sabem da existência deste problema. Infelizmente. Essa é uma questão de consciência política que a gente tem que cada vez mais aí, né, usar esses nossos microfones, nosso espaço de fala para fazer com que a população entenda. Mas também cobrar agora. Agora chegou a hora de cobrar de cada um que fez a campanha, que fez os votos aqui, cobrar o posicionamento, né? Posicionamento e a participação nesses nossos compromissos aí em defesa da nossa região sul. O PSB conduz a agricultura do município. Como estão as políticas públicas do setor? Doutor Alvorino, sabe que abordei no início ali que a gente tem um trabalho já de cerca de 2 milhões de recursos do mandato assim, na articulação política para Camaquã. Este ano a gente, ali por fevereiro, quando foi as emendas parlamentares, então elas foram entregues aos municípios, nós tivemos o deputado federal Redecker, a nosso pedido, nos mandou R$250 mil, que veio como recurso livre para a gente fazer aquisição de máquinas para a Secretaria da Agricultura. Então, possivelmente vai ser adquirido mais um trator para a Secretaria da Agricultura. Também tivemos o deputado Heitor Chu, aí, que é o nosso partido, que é ligado à agricultura, mais de 250 mil. Então, esse ano são 500 mil em emenda parlamentar na nossa articulação. Esses 250 mil é para a pavimentação. Bom, nós fazer a política e exercer um cargo no governo, ela precisa ser com responsabilidade. Nós temos que ter um entendimento de que, participando, quando a gente está na oposição, é preciso fazer críticas construtivas para alinhar, né? E também ajudar a participar no desenvolvimento. E assim a gente foi fazendo anteriormente. Agora, com o compromisso de trabalhar, nós temos que buscar, né, um entendimento do que é possível. E eu quero parabenizar desde já o secretário Gido Silva pela condução do seu trabalho. É uma pessoa que eu tenho o maior carinho, maior admiração e vem fazendo um trabalho relevante aí no município de Camaquã. Sabe que
Camaquã agora tem um novo sistema de trabalho na prefeitura, e a Secretaria da Agricultura ela vem sendo vanguarda nisso, porque inovando, usando a tecnologia e a informação para o seu trabalho no dia a dia. Agora, por exemplo, os protocolos de serviço, né, já estão implantados de maneira virtual também. Então, um contato para ter simultâneo, assim, a necessidade do cidadão, já pode, pelo um portal ali, já pode diretamente acionar e o planejamento da secretaria ele vai ter uma resposta mais rápida. Uma questão também que o secretário Gildo, a equipe técnica da Agricultura, junto com o acompanhamento das demais secretarias, né, ela vem trabalhando muitos projetos e fazendo cadastros, seja no governo do estado, seja no governo federal, porque a gente sabe que existe dinheiro e muitas vezes a gente não tem projetos, né? Então nós temos uma série de pedidos, principalmente para ampliação da patrulha agrícola, que hoje o serviço da agricultura precisa muito, né? Precisa de trator, precisa de roçadeira, precisa de caçamba, precisa de retro para poder chegar, né, na ponta. Às vezes falta falta equipamento e a demanda é grande. Então existem as mais diversas projetos já protocolados. E, por exemplo, agora nós recebemos uma retroescavadeira do Ministério da Agricultura com cerca de 460, 480 mil reais o valor dela, com cerca de 100 mil de contrapartida da Prefeitura. Também é um projeto que a equipe conseguiu, através de um convênio, acelerar e receber, né? Então, com o governo, a gente também conseguiu, o governo do Estado tem 12 microaçudes, do avançar do açudes, que já está perto da implementação também. Novos postos artesianos, a questão da seca, né? A região da seca, então tem pedidos de novos postos artesianos e a gente tem uma esperança aí de que possa ser concretizado, né? Já está aberta agora as inscrições para o programa Troca-Troca, né? Que é a semente da cultura do milho, com preços mais acessíveis e com a certeza de qualidade, né, para o pequeno agricultor. A questão do decreto de emergência, que a Secretaria teve todo o cuidado pelas perdas que nós tivemos, né, da seca, e agora foi conquistado um seguro para os assentados de cerca de 5 mil reais para cada um. Então é um valor que vai vir em boa hora para o pessoal. Também convênio do cadastro do PAA, né, que é a aquisição de alimentos, que vai favorecer então a venda direta para quem está cadastrado, e esse alimento comprado é para distribuir para a população vulnerável, né? Então é um programa que fomenta para quem planta e entrega para quem está precisando, né? E uma articulação com o prefeito municipal Ivo, para que, quando eu falo assim, o prefeito Ivo tem essa abertura do diálogo e entendimento. Quando eu era de oposição, eu cobrava que Camaquã precisava ter um caminhão-pipa, porque temos ainda muitas comunidades que não têm acesso à água, né? Dá seca, os postos ficam vazios. Então, assim, e caminhão-pipa tinha dificuldade de chegar, né? Então, o prefeito Ivo já encaminhou, né, a questão as licitações e tudo já avançou, e em breve nós, com recurso próprio, vamos ter um caminhão-pipa novo no município para 10 mil litros de água para fazer o transporte. Então, assim, principalmente quando o prefeito falou hoje aqui, né, se vocês lembram, assim, e isso é algo que me agrada. Ele disse assim: o meu governo trabalha para quem mais precisa. Nada contra os grandes, mas trabalha para quem mais precisa. Porque a questão da política pública é isso, né? Nós temos que oferecer a quem não tem condições de ter acesso, né? Primeiro a gente tem que ter dignidade para todo mundo, né? E poder dar as oportunidades, né? As pessoas tendo as oportunidades, elas têm brio próprio de conseguir alavancar a sua vida. Então é isso. Como é que nós não vamos deixar uma família sem água, os pequenos agricultores? Então vem fazendo um trabalho muito importante na Secretaria de Agricultura, e eu tenho certeza que o nosso legado, assim, na administração, da entrada do PSB, ele vem para somar, né? Eu vejo que fico muito contente, como eu disse no início, de participar desse governo, porque é um governo responsável, é um governo que planeja e que executa, né? Eu tenho, até fugindo do assunto, mas para aproveitar esse gancho, eu falo muito assim: a gente vinha dizendo, logo quando eu entrei aqui, que eu assumi aqui
o restaurante, o Paradouro Grill Camaquã, a pizzaria Grill. 5 anos e meio atrás a gente dizia que Camaquã não tinha cartão postal, entrar em Camaquã era muito feio, era buraco em todas as entradas, era uma escuridão. Então assim, o problema existia e hoje ainda temos muitos problemas, mas o que eu consigo perceber agora é que a gente consegue entender que tem problema, mas não se acomodar com o problema, buscar trabalho e solução, né? Então hoje a gente tem uma entrada asfaltada que vai até o hospital, então o trânsito dos pacientes é um trânsito, né, é um trânsito melhor. A gente tem uma ciclovia para quem é trabalhador, passar com segurança, isso é inclusão social, né, com segurança, e também para quem pratica esporte, para poder passar ali. Tem iluminação, era escuridão, a entrada de Camaquã era uma escuridão, agora com iluminação. E também, toda semana, no início, quando eu vim aqui no Clique Camaquã, às quartas-feiras, fazer meu pronunciamento, todo mundo me cobrava. Minha rua está queimada, minha lâmpada está queimada, é 6 meses queimada, é 8 meses queimada. Hoje a gente vê, né, com os bairros de Camaquã com uma iluminação de LED que traz mais economia para o município e também segurança. Então Camaquã hoje conseguiu, né? Então existem problemas e Camaquã consegue resolver. Também temos muita dificuldade no interior, nas estradas, né? E a gente sabe disso, e isso não é uma questão do governo Ivo, é uma questão histórica de dificuldade de estrada no interior, principalmente em tempos chuvosos, né? Mas a gente já tem também um plano, né, que foi aqui já anunciado outras vezes e hoje reafirmado pelo prefeito, de R$1 milhão de horas máquinas, né? Então, assim, nunca na história de Camaquã teve um investimento, terá um investimento, né, tão importante quanto este que nós vamos realizar aí. E também anunciado aqui pelo secretário Rafael, o asfalto na Vila Aurora, né, daquele perímetro urbano ali, né, mais povoado. Então, assim, é um governo que vem avançando, que vem entendendo e com responsabilidade vem procurando fazer. E a gente fica contente de poder participar de maneira positiva, né? Eu tenho certeza que o governo vinha com as suas... com seus méritos, e a entrada do PSB é no sentido de melhorar ainda mais o que está bom e de poder ter a liberdade dentro do gabinete de poder dar dicas, orientação e ideias para o que pode melhorar. E a gente vem com essa liberdade de fazer e está indo muito bem. E eu quero agradecer o prefeito Ivo pela confiança, o vice-prefeito Abner e toda a equipe ali de ter acolhido muito bem o PSB. Perfeito. Conversamos no nosso controle geral com o vereador João Pedro Grill, que nos trouxe todas essas informações, especialmente esta sua participação na audiência pública que tivemos esta semana na Assembleia Legislativa. João Pedro, muito obrigado, volte sempre ao nosso programa. Muito obrigado, querido amigo, a todos aqui do debate aqui do programa, fazer uma saudação aí aos nossos internautas que estão nos acompanhando na Clique Rádio e desejar um bom fim de semana a todos do município de Camaquã e da região, e também o mês de julho aí, né? Mês que a gente tem muitas festas juninas e julinas, e isso é importante porque que é o momento de a gente rever os amigos, confraternizar com o ambiente escolar, né? E que seja de muito êxito a todos. Obrigado. Leve um abraço ao nosso querido Beto Grill. E qualquer hora vamos conversar com ele aqui, saber das pretensões. Parece que tem pretensões de prefeituráveis de Cristal. Tá na hora de chamar o doutor Beto Grill aí, um amigo Beto Grill, para vir uma entrevista e ver o que ele anda. Precisamos do contato dele, depois você aí me manda. Com certeza. E para além da política, né, um amigo de longa data aí, a gente fica feliz de... Um legado que meu pai sempre diz assim para mim foi assim: quando ele tinha 11 anos, ele perdeu o pai dele. Isso foi uma dor, né? E o pai sempre disse assim, eu levava a lembrança do meu pai nos amigos dele. Eu sempre procurei ser amigo dos amigos do meu pai, né? E isso é um legado. A amizade é o maior legado que a gente tem na vida. E eu, quando eu sei das amizades do meu pai, eu faço de tudo para manter e continuar, né, as amizades. E hoje, por exemplo, com o seu Ari, eu continuo com o Rodrigão também, né? E que a gente possa... fazer isso, né? Que isso que é o que fica é quem a gente é, não o que é, mas sim o que a gente fez em vida, né? Então, com certeza. Muito obrigado.